Saudações, prezado telespectador e internauta que nos acompanha neste domingo, dia 9 de maio de 2021. É sempre um prazer renovado estar aqui todas as noites no domingo para podermos debater aquilo que foi a pauta mediática ao longo da semana em Moçambique. Como é habitual, temos os nossos painelistas que se fazem presentes em representação das diversas forças vivas da política moçambicana. Temos, portanto, o Gilberto Chirinza. Boa noite, Gilberto. Boa noite, João Massango. E o nosso Emílio Navingo aqui também, que se faz presente. Boa noite a ti, boa noite aos meus colegas aqui painelistas e a todos os que nos veem a partir de casa e mesmo na rua usando as várias plataformas que existem hoje em dia. Obrigado. Muito bem, temos, portanto, hoje 4 temas que vão nortear o nosso programa. Parte deles que incidem na parte social da sociedade e a parte política. Temos como nosso primeiro tema um tema social. Portanto, ao longo da semana, um fato teve lugar em que uma cidadã perdeu a vida depois de alegadamente ter sido perseguida por um agente da Polícia Municipal da cidade de Maputo. Ao longo mesmo da semana, o porta-voz da Edilidade, depois de contactado pela nossa equipe, terá dado a sua resposta e a família desta senhora tem estado a lutar no sentido de ver a responsabilização por parte do município. São alguns assuntos em relação a este tema que vamos nortear. Vamos iniciar logo com Gilberto Chirinza, porque Gilberto Chirinza, para além de ser painelista aqui, temos certeza que é de interesse dele como membro da Assembleia Municipal de Maputo, que é o local geográfico onde esta tragédia terá ocorrido. Gilberto Chirinza, temos aqui uma situação desta senhora. A nossa equipe fez-se ao local, entrevistou várias pessoas, e estas pessoas confirmaram de que esta senhora bateu com a cabeça numa pedra depois de escorregar, depois de precipitar-se, e a Polícia Municipal diz que não é bem assim e que esta senhora simplesmente precipitou-se, não houve ninguém do município que terá tocado nesta situação. Como é que analisa estas declarações e analisa essas circunstâncias que acabam chegando num elemento trágico? Muito obrigado, Evaristo. Boa noite aos telespectadores em casa, aos meus colegas de painel. Antes de me incidir à sua questão, importa referir de que tenho 3 fatos da semana. Desde que sejam muito rápidos, Gilberto. Vou ser bem rapidinho. Exato. O primeiro é que as cerimônias do 3º ano da morte da perda física do saudoso presidente Afonso Dhlakama ocorreu das melhores formas. Pode nos responder isso no tema, porque nós vamos falar dos 3 anos de Afonso Dhlakama, porque seria melhor nesta altura. Porque eram 3 e os 2 é relacionado com a cerimônia de Dhlakama. O terceiro, dizer de que, afinal de contas, quando o governo fala no parlamento de que reabilitamos tantos quilômetros de estrada, onde é que isso se incidiu? Porque a partir de Mapinhane, a estrada está esburacada. Ou por outra, nem são buracos, são covas. Aonde não precisamos levar nenhuma fita métrica, nenhuma lupa. Portanto, o seu tema é a degradação das estradas. Neste caso, a Estrada Nacional número 1. Sim. A partir de Mapinhane, aquilo é uma lástima. Não se anda. Ok. Pelo menos até onde eu fui, que é cruzamento de Mangundi. E do cruzamento de Mangundi até a sede distrital de Mangundi, aquilo está péssimo. Acho que aquilo não faz parte de Moçambique. E eu questiono, afinal de contas, quando o governo vai ao parlamento e diz que reabilitou tantos quilômetros de estrada nacional, onde é que tem sido essa reabilitação? Agora, indo ao exposto, importa dizer de que em sede
da plenária da Assembleia Municipal, a bancada municipal da Renamo tem vindo a subscrever de que sim, apoiamos a não venda em locais impróprios. Exato. Mas condenamos sempre veementemente esta ação da Polícia Municipal. E temos inclusive questionado, afinal os produtos, para onde é que vão? Porque se fores a ver, mesmo o munícipe que vende carvão na rua, nunca arrancam. Mas aqueles que vendem roupa, relógios, e sabonetes e outros produtos, tanto perecíveis, têm arrancado. Para onde é que levam? Até hoje ainda não tivemos resposta clara. Então está E chamamos inclusive a atenção. Eu recordo-me de que o colega Nelson Cristóvão levantou este assunto. Essas perseguições que têm sentado a Polícia Municipal, um dia vai trazer-nos a tragédia. Porque eles, os munícipes vendedores ambulantes, têm fugido de uma forma precipitada. E pode calhar enquanto vê um automobilista. Será que não há uma outra forma? Afinal de contas, ele estava a profetizar de que ia acontecer. E aconteceu. Espero que o Conselho Municipal tenha desta vez a parte humana. Mas o Conselho Porque Municipal de outra vez está a dizer que não se responsabiliza. Nós tivemos tem com que o senhor responsabilizar-se. Mateus Cunha, e que é porta-voz do Conselho Municipal, e ele diz que o município não se responsabiliza, para o município a queda daquela senhora não tem nada a ver com a ação da Polícia Municipal. Acredita que esta forma de reagir a este assunto é realmente digna de Nós uma sempre instituição? dissemos que são desumanos esses irmãos. O Executivo Municipal é desumana. Tivemos um problema Exato. há tempos com a demolição e não foram redefinidas as plataformas seguras sociais para que aqueles que sofreram com essas demolições tivessem um local onde que pudessem reerguer uma casa para que pudessem viver. E agora aconteceu. E eu persigo-te e você vai ser atropelado. De que é a responsabilidade? É minha. E eu apelo à sociedade civil que está ligada à justiça, que é direitos humanos, várias. Você estando, como Renamo, a vossa organização, neste caso, a Renamo estando representada na Assembleia Municipal, não vai fazer nada em relação a esta situação? Não, nós já estivemos junto à família. Ok. E buscamos a veracidade. Nós conhecemos o Conselho Municipal como age. Nós conhecemos a Polícia Municipal como age. Então, eles não podem fugir com a responsabilidade. Exato. Eles devem assumir de que numa ação do Conselho Municipal como Executivo aconteceu este incidente. E tem que assumir. O não assumir significa de que é um governo municipal de fantoches que não tem nenhum interesse com os munícipes. Muito obrigado, Gilberto Girinza. João Massango, coloca a mesma questão, o próprio ambiente que rodeia esta situação. Houve uma indignação popular a solicitar que o município pudesse, pelo menos, responsabilizar-se, mas a posição do município, pelo menos de forma oficial, é de não responsabilizar-se. Como é que olha este posicionamento daquilo que se espera do próprio município como uma entidade, o seu lado social, não é posto em causa? Muito obrigado. Deixe-me só, em 15 segundos, trazer o meu ponto prévio do dia, antes de entrarmos em análise, o assunto que nós vamos debater aqui, neste programa. A questão é de fora. Exato. Nós acompanhamos a intervenção do presidente da Guiné Equatorial, que é membro dos PALOPes,
alertar ao executivo moçambicano sobre a situação política de Cabo Delgado. E ele dizia o seguinte, que nós, quando entramos, procuramos a forma de abraçar esta vida de sermos um país produtor de petróleo, já vínhamos precavidos, porque nós sabíamos exatamente o que poderia acontecer mais à frente. E nós procuramos forma de evitar que de tudo o que viesse a acontecer não poderia exatamente termos um ato semelhante àquilo que está acontecendo, por exemplo, em Moçambique. Ele dizia isso como um país membro dos PALOPs, não, e a partir daí leva-nos a uma conclusão de a gente fazermos uma análise que sempre levantamos, até que certo ponto nós quisemos abraçar a questão da exploração dos hidrocarbonetos, não é? Que corresponde ou que compõe gás e petróleo, mas numa situação em que nós só saímos de um boom dessa descoberta. Então, o presidente do Guiné Equatorial leva-nos, de facto, a uma grande reflexão que Moçambique, como Estado, precisa de pensar muito de como é que, de facto, possa fazer, porque isso pode criar vários problemas. Não é uma reflexão tardia, tendo em conta que... A reflexão até pode ser tardia, mas é preciso a gente fazermos uma analogia aqui, porque Cabo Delgado está a arder. Exato. E afasta cada vez mais a pretensão daqueles que, de facto, querem investir no negócio do petróleo. Quiçá que as coisas melhoram no futuro, mesmo com a vinda de um contingente da SADC que possa ser capaz de convencer a multinacional total de que o espólio da segurança está de facto montado e a partir daí não haverá nenhuma insurgência no local. Exato. Mas há uma incógnita muito grande, porque enquanto atacarem Cabo Delgado, não especificamente Palma, então significa que a questão da insegurança continua. Veja só, desde o mês de agosto do ano passado, Mocímboa da Praia, mesmo que o governo de Moçambique não fale desse assunto, está nas mãos dos insurgentes. É uma questão de facto bastante preocupante. Muito bem. Indo ao tema do dia, eu queria concordar com o meu colega Gilberto Chirinza e ao mesmo tempo trazer aqui uma reflexão do nosso país. Moçambique é um estado novo, não é que em termos de vida, desde 1975, estamos a falar de mais ou menos 45 ou 46 anos de idade. 46 anos, a idade do Estado moçambicano. É verdade, nós tínhamos pessoas que vinham do regime colonial e temos essas coisas novas que de facto estão a surgirem dentro do nosso país. Eu parto do princípio que a questão da humanidade, a questão do humanismo deve ser essa que deve nortear qualquer tipo de governação em Moçambique. Falo da governação municipal, falo da governação geral ou central, falo de qualquer tipo de governação. Eu lamento bastante quando assisto à atuação da Polícia Municipal da cidade do Maputo e outras polícias que não respeitam esta questão, por exemplo, dos direitos da vida. Não vou falar dos direitos humanos porque este é um fenômeno bastante amplo, mas os direitos da vida. Isso acontece numa altura em que nós assistimos há 2 semanas um agente da polícia que ficou presa nas mãos de uma cidadã, não é, por causa desse tipo de atuação da polícia municipal. Eu parto do princípio que o presidente do Conselho Municipal, se de facto estiver a acompanhar este debate, é preciso a gente pegarmos o hierro, a palmatória, e trazermos aquilo que pode ser de facto viável para esta questão da comunicabilidade entre o município, os agentes do município e os cidadãos. Moçambique não está no nível da África do Sul em termos
do nível da sua vida. Exato. Moçambique não está no nível da França ou Portugal. Nós estamos num nível que mesmo nos índices do desenvolvimento humano, os números continuam de facto a serem bastante reduzidos. Então, de uma forma fazemos geral, parte da lista dos 10 países mais pobres do mundo. E nós façamos parte dos países, dos 10 países mais pobres do mundo. Nós assistimos com muita tristeza a perda da vida desta cidadã que, por sua vez, por causa das atrocidades, da forma como é que funciona a polícia municipal do Maputo, de facto, isso deveria ter evitado. Por que é que, depois de termos sido invadidos com a Covid-19, todas aquelas medidas que o Conselho Municipal do Maputo ou os conselhos municipais dos outros municípios teriam aplicado, ficaram, digamos, nos moldes como estão de desobediência popular? É que nós vivemos uma situação de um Estado que não consegue assegurar o seu povo, um Estado que não consegue responsabilizar o seu povo, um Estado que não consegue trazer o pão ao seu povo, um Estado que não consegue trazer a vida que esses munícipes sofrem de cada dia que passa. Então, o que está a acontecer? E, independentemente das restrições, eu digo isso com propriedade, porque estamos aqui como membro da Assembleia e chefe da bancada de um partido que está representado ao nível da Assembleia Municipal, a situação dos munícipes e, sobretudo, do comércio informal em Moçambique não é das melhores. Não é das melhores, porque, independentemente das pretensões de nós queremos fazer escuna, Maputo, queremos ver a cidade do Maputo mais limpa. Sim, de facto queremos ver a cidade do Maputo mais limpa, mas é preciso a gente perceber que em Moçambique, enquanto não prover de serviços que atrai a muitos cidadãos ou muitos concidadãos, no sentido de não olhar somente ou simplesmente o comércio informal como viável para a vida, então nós teremos esses problemas que estão de facto a acontecer. As pessoas não estão lá por uma questão opcional, é a situação que o país vive. Não temos emprego, não temos espaço para abrigar a todos. Os tais mercados municipais que se falam, nós aqui onde nós estamos na vossa televisão, estamos a mais ou menos 1 quilômetro em termos do raio diâmetro com o mercado Carimbo, com o mercado Janete, com o mercado Spamanino. Mas por que as pessoas não vão lá? Por que as pessoas não vão lá? São as condições que de facto são criadas. Nós ouvimos o município nas suas intervenções de que havia sido identificado vários espaços cujo objetivo, digamos, de retirar os vendedores informais da cidade, as pessoas de facto poderiam ocupar nesses sítios. Então, o exemplo concreto é este. É correria de cada dia que passa. Eu sinto muito aquilo que eu vi ali na Guerra Popular 24 de julho, em que as pessoas estavam lá, essas senhoras que vendem, de repente aparece o carro do município. A atuação daqueles indivíduos, eu até pensei que fossem indivíduos da UIR, a Unidade de Intervenção Rápida. Quer dizer, pensei que o município do Maputo, no lugar de ter a polícia municipal, também formou a Unidade de Intervenção Rápida, visando massacrar os munícipes daquela forma. E eu parto do princípio que é preciso, com a morte desta senhora aqui, o Conselho Municipal do Maputo, a Assembleia Municipal do Maputo precisa de se reinventar na forma e na atuação como é que os agentes da Polícia Municipal do Maputo estão de facto a atuar, porque quando se perde uma vida, significa que estamos num estado de cúmulo. Quando há ferimentos, então significa que é um estado de cúmulo, e isso de facto não é das melhores. Eu queria me solidarizar-se com esta família, independentemente de termos notado o membro da Assembleia Municipal, neste caso o porta-voz, a dizer que o município não se responsabiliza porque trata-se de uma ação e aquela senhora caiu, foi, digamos, caiu numa ação da perseguição da polícia municipal. Exato. Muito obrigado, João Massango. Navingo, eu gostaria de colocasse o seu ponto prévio em poucos minutos, em poucos segundos,
para também continuarmos a analisar esta situação. Obrigado. Eu tenho como meu ponto prévio a situação do subsídio de Covid-19, que está destinado mesmo a famílias vulneráveis. Que até data hoje me questionam, assim como vários cidadãos da população moçambicana, questiona-se sobre o critério que é usado para a seleção das famílias, porque não se justifica. Vou dar um exemplo de distrito Cambuquano, cadastrado no município de Maputo, cidade de Maputo, e selecionou-se dois bairros, que é Inhagoi A e o bairro Luís Cabral. Entretanto, não se justifica, não vejo qual é o critério que foi usado para a seleção desses dois bairros, tendo em conta que esse é um subsídio que está destinado a famílias vulneráveis, não a bairros vulneráveis. O que é que eu quero dizer com isso aí? Vou dar um exemplo de Inhagoi. Inhagoi está dividido em dois, o bairro de Inhagoi está dividido em dois blocos. Temos Inhagoi A, temos Inhagoi B. Com isso, estamos a dizer que o Inhagoi A é que tem mais. Todo Inhagoi A tem famílias vulneráveis e o Inhagoi B não tem famílias que necessitam desse subsídio. Ora, qual é o critério que foi usado para se fazer seleção dos bairros? Tendo em conta que esse subsídio não está destinado aos bairros, exato, mas sim está destinado às famílias vulneráveis. Não se entende até aqui qual é o critério que foi usado. Vou dar exemplo de Machaquene, vou dar exemplo de Xamanculo. Xamanculo também está subdividido. Simplesmente um dos Machaquenes, um dos Xamanculo, um dos bairros de Xamanculo é que foi selecionado. Qual é o critério que foi usado? Esse é um aspecto. O segundo aspecto está relacionado com... Eu visitei, por acaso, foi no Xamanculo que fui lá e vi as pessoas amontinadas, que também é uma das formas de propagação da Covid-19 que não se justifica, acaba sendo o paradoxo do próprio Estado, aquilo que diz que tem como objetivo conter, ou seja, acabar com esta doença, mas o que faz as medidas, as políticas que toma mesmo, tenho visto que é ao contrário, visam mesmo aumentar aquilo que é a doença da Covid-19, aglomerando pessoas. E as pessoas que lá vão, não me identifiquei, não vi nenhuma das pessoas que tem a aparência de ser alguém que necessita de facto daquele valor. São pessoas jovens, as pessoas que estão na idade receber esse valor. Qual é o bairro? Xamanculo. Okay. São pessoas jovens, de uma idade ativa, bem vestidas, com celulares que mesmo eu não tenho, do último modelo. Se for a ver, sobretudo as meninas com tiçagens por aí, aquele cabelo que por aí puxa 5, 10 mil meticais, estavam ali na bicha. E alguns jovens que estavam na bicha por acaso, traziam ali alguma, iam fazendo tempo, tomando umas cervejinhas daqui a colar. O que é que nós estamos a transmitir quando a gente vê com esse tipo de coisa? O que é que o Estado está a querer transmitir? Está tentando nos dizer que existem lobbies. Em algum momento podemos não especular que talvez existe uma conivência entre o Instituto Nacional de Ação Social e, quer dizer, portanto, com os secretários dos bairros, os chefes dos quarteirões, por aí em diante. Enquanto não haver um bom esclarecimento e, sobretudo, do critério, os requisitos que são usados para a seleção dessas famílias, lamentavelmente nós continuaremos a especular, continuaremos a falar mal desse Estado. É preciso que o Estado comporte-se como tal, de modo a percebermos exatamente qual é o critério que é usado para a seleção das famílias que devem se beneficiar desses fundos. Senão vamos dizer que trata-se mais uma vez, quer dizer, portanto, de roubo. Exato. Daquilo que é o ganho, aliás, que é o dinheiro do povo moçambicano. Muito bem. Obrigado, Emílio Vingo, depois de colocar aí o seu ponto prévio. Estamos aqui a analisar a situação da senhora que perdeu a vida depois da perseguição por parte de agentes, suposta perseguição por parte de agentes da Polícia Municipal. Eu gostaria que pudesse atear-se aqui a resposta do Conselho Municipal, do porta-voz, o senhor Mateus Cunha. Ele diz que não se responsabiliza. A família, depois do nosso repórter ter estado com a família para tentar perceber qual é o trabalho que fez, já que a família foi ter com a Polícia Municipal. Portanto, isto terá acontecido na quinta-feira da semana, e neste local eles reclamam, uma das coisas que reclamam é de que estão sendo ameaçados. Estão sendo ameaçados por certos agentes ao nível da Polícia Municipal. Este diferendo, desta forma como é tratado, independentemente de haver culpa do Conselho Municipal, está correta a atuação da própria polícia e do próprio porta-voz?
Bom, antes permita-me mandar as minhas condolências à família lutada e quero acreditar que é uma mulher que batalhava o dia a dia, o seu ganha-pão. Quero acreditar que essa mulher deixou filhos, deixou uma família e que sei que estava ali dia após dia nas ruas da Baixa da cidade, não é pela vontade, mas sim por as condições do país que todos nós conhecemos, sobretudo o desemprego, é que obriga que muitas mulheres vão às ruas, quer dizer, portanto, façam esse comércio nas condições em que elas são expostas. Exato. Falando nesse assunto, é preciso ele ser olhado em várias áreas. Uma delas é o aspecto econômico e, sobretudo, do desemprego, aquilo que há pouco tempo eu aqui dizia. E o segundo aspecto tem a ver com a questão moral do próprio Conselho Municipal. É preciso perceber em que condições é que essa mulher morre. Ela morre a fugir da polícia municipal. A polícia municipal ela é um órgão do Conselho Municipal. E o Conselho Municipal tem a responsabilidade de oferecer uma vida condigna aos munícipes da cidade de Maputo. E que dentro do Conselho Municipal existe uma postura urbana, que visa, sobretudo, a organização daquilo que é a urbanização do território do município da cidade de Maputo. Essa é a responsabilidade. E temos o próprio presidente do município, ao longo do seu manifesto na campanha eleitoral, onde ele dizia tem como objetivo tunar Maputo. O tuna, ela etimologicamente, vamos ver que vem de uma origem inglesa. Mas tem como objetivo o fim tuna, não estamos a dizer que eu mesmo estamos a dizer que embelezar. Ok? Mas, entretanto, o que não estamos a ver, não tem se embelezado nada no município de Maputo. Ao contrário, o que tem se feito, nós voltamos àquela era antiga, onde, quer dizer, portanto, as pessoas voltam à perseguição, voltam a ser perseguidas, as pessoas não ficam à vontade para fazer o seu negócio. Eu me recordo, não sei quais são as políticas que o Enias Comis ele tem tomado como presidente do município, porque ele já foi o presidente do município antes da entrada do David Simango, e ele usava as mesmas táticas. A única contradição que existe, ou seja, a única diferença que existe, é que antigamente ele usava os cães polícias para perseguir aqueles que vendiam na rua. Mas agora já usou de tática. Substituiu os cães pelos polícias, que também esses polícias municipais em algum momento comportam-se como se fossem caninos. O que não se percebe muito bem. Com isso, o que eu quero dizer com tudo isso aí? Aqui, nessa abordagem, nós podemos especular, mas há necessidade também de se ouvir em algum momento os que entendem melhor na área de direito, para poder perceber até que ponto é que a família dessa mulher pode reivindicar aquilo que são os seus direitos. Ok? Há essa necessidade. Mas do ponto de vista moral e social, é preciso fazer esta análise. E qual é o ponto de vista que tem em relação a este fato? Em termos morais, nem havia necessidade, não foi ético e nem moral os pronunciamentos, sobretudo do porta-voz do Conselho Municipal, tendo em conta que eles estão ali para servir a população moçambicana. Acho que ele não tem a consciência de que ele é um servidor público. Ele está para servir a população do município de Maputo. Nem havia necessidade de tentar fugir dessa responsabilidade. Por mais que ela não tenha tido a morte a fugir da própria polícia, simples o facto dela ter, quer dizer, portanto, ter apanhado uma morte, seja vendendo ou qualquer coisa assim, uma morte súbita, em algum momento é preciso que o Conselho Municipal tenha essa responsabilidade social de aparecer, oferecer, não sei, por mais que seja um caixão, por mais que seja um subsídio para custear, quer dizer, portanto, aquela cerimônia toda. Essa é uma responsabilidade social do Conselho Municipal. Mas esse Conselho Municipal, os funcionários, eles estão habituados, quer dizer, portanto, vamos lá, a estar numa luta judiciária, o que não faz muito sentido. Ok? Entretanto, quanto aos aspectos morais e éticos, chumbou completamente devido aos seus pronunciamentos e, sobretudo, sobre as suas atitudes, tendo em conta que, em termos de morais e ética, aquilo que é o executivo do Conselho Municipal deixa-se muito a desejar.
devido às várias atitudes que nós temos assistido dia após dia aqui no município de Maputo. E de um lado também é preciso que os partidos da oposição que estão naquele lugar se façam sentir. Neste momento temos a Renamo, o MDM, a Frelimo. Exatamente. É preciso que tenham essa responsabilidade, porque aquelas bancadas que estão ali para representar o povo. Eu tenho a certeza que naquele dia de votação em outubro de 2018, ela formou bicha para votar. Entretanto, temos os membros da Assembleia Municipal que estão sentados ali para servir essa população. Então, em algum momento, é preciso que haja uma intervenção mais robusta, que obriguem o Conselho Municipal a dar algum apoio àquela família e que seja responsabilizado. Porque aqui, em termos de direito, eu não entendo muito bem, não sou especialista em direito, mas eu quero acreditar que existe algum espaço para essa família e reivindicar os seus direitos. Se a família, neste momento, esteja a ver, eu aconselho, de facto, que procurem alguém que entenda de direito, para poder, quer dizer, portanto, ver o que é que pode se fazer sobre esses aspectos. Porque quando nós formos a ver, existem várias famílias, existem vários nossos cidadãos munícipes da cidade de Maputo que têm sido violados seus direitos pelo Conselho Municipal, pela Polícia Municipal, mas que devido à ausência desse conhecimento, devido à falta de conhecimento, para onde é que podem se dirigir, acabam tendo essas dificuldades todas, quer dizer, portanto, de reivindicar aquilo que são os seus direitos. Eu lamento muito, atualmente na cidade de Maputo nós temos muitas associações, muitas ONGs, muitas organizações da sociedade civil, mas em algum momento não se fazem sentir quando trata-se desses assuntos. Exato. É preciso, nesse momento, que as organizações da sociedade civil se façam sentir. Antigamente nós tínhamos a Liga dos Direitos Humanos, aliás, creio que até data hoje existe, mas desde o momento que a doutora Alice Mabota, ela, quer dizer, portanto, cessou as suas funções e ficou apagada. É preciso, de novo, que, quer dizer, portanto, venham organizações e se façam sentir na sociedade de modo a defender aquilo que são os interesses da sociedade moçambicana. Exato. Porque o que nós temos visto é que os dirigentes desse país têm se importado muito pouco em defender aquilo que são os direitos da população e se esquecem que essa mesma população é que o colocou ali para dirigir aquilo que são os destinos desse país. Muito obrigado, Emílio Navingo. Creio que este assunto ainda vai ser pano para a manga e nós, como Tua TV, continuaremos a dar o nosso segmento. Gostaria que, em um minuto, pudesse cada um de vós poder tecer alguns comentários finais em relação, principalmente, ao que se espera do papel da própria Polícia Municipal. Cada dia que passa temos estado aqui a observar um recrudescimento de situações de reclamações, de situações em que coloca-se em causa a atuação da própria Polícia Municipal. O que é que deve ser feito neste momento? Qual é o papel que devem as autoridades realizar, ou os cidadãos, ou os partidos políticos, ou a sociedade moçambicana em geral, para tentar melhorar esta imagem da nossa Polícia Municipal? Um minuto só para cada voz, para passarmos já para o próximo tema. Sim, eu acho de que o presidente Comiche ou os seus assessores estejam a assistir o programa, que nós, como painelistas, fazemos um levantamento e fazemos reflexão em torno de qualquer que seja assunto aqui levantado. Exato. Este assunto é crítico e urge o Executivo Municipal estudar ou, por outra, ter uma reflexão proativa para mudar a situação. A situação não está boa e mesmo dentro da Polícia Municipal há problemas de fundo em que a própria Polícia Municipal tem nos contactado a denunciar casos terríveis dentro da polícia. Tem algum exemplo desses casos? Só para... Por exemplo, temos um exemplo de polícias com problemas ou com processos ainda a ocorrer ou a decorrer. Processos disciplinares. Processos disciplinares de corrupção. E são esses que são, de novo, nomeados
a chefe das operações, já nomeados como comandantes em alguns distritos municipais. Eu tenho N casos desses, que já vieram contratar com documentos e tudo, e prova. E é por isso que quando nós levantamos em sede da plenária, falamos deste assunto, falamos com objetividade, de que conhecemos e sabemos o que está a decorrer lá. E tentamos ajudar o Executivo Municipal. Só que tem havido muita inércia. Mas esta inércia não é do próprio edil. O edil é um indivíduo muito inteligente, é um indivíduo de ele para os munícipes, mas os que o circundam é que têm dificultado bastante a ação positiva para que os munícipes sintam-se à vontade. Porque não se justifique que os produtos que são arrancados não têm um destino em que nós, como fiscalizadores, não conhecemos. Muito bem. Obrigado. João Massango. Eu parto do princípio que este assunto aqui passou, digamos, da situação da mediatização para um assunto para um assunto público, não é? Porque a primeira mediatização nós acompanhamos através dos órgãos de comunicação social, mas nós chamamos desde já a ação do Ministério Público, não é? Chamamos desde já a ação do Ministério Público, trata-se de uma vida. E quando o assunto passa para a mediatização, então significa que desperta atenção, interesse às outras áreas de direito. Falo especificamente do Ministério Público. Acha que o nosso Ministério Público, as nossas instituições de administração da justiça estão preparados para poderem seguir esses casos que são despoletados pelos órgãos de comunicação social, pela sociedade? É que a partir da altura que o assunto sai do anonimato para o domínio público, não é? E trata-se aqui de um crime, não é? Há necessidade extrema da intervenção, de facto, do Ministério Público. Eu acho que neste preciso momento aqui, podendo não saber, está aqui o Chirinza, que está no Conselho Municipal, se calhar poderia, em termos, ou pode saber, assim como não, mas eu parto do princípio que a Procuradoria-Geral da República, os Serviços Nacional de Investigação Criminal, porque isto envolve um crime, estamos a falar aqui da perda de vida, de facto deveria, eu parto do princípio quando dizia o meu amigo Maús que este assunto vai dar tinta, então significa que nos próximos dias nós poderemos de facto termos mais subsídios em volta disto. É a razão pela qual o meu colega do MDM levanta esta questão, por exemplo, das organizações da sociedade civil ligadas aos direitos humanos, que deveriam de facto fazer alguma coisa, e também nós alertamos as autoridades municipais, porque quando as coisas são feitas da natureza como é que estão, e passa, digamos, nos moldes como é que o município estava a perseguir o assunto para o domínio público, então daí nós todos somos de facto chamados. Eu parto do princípio que esta senhora aqui perde a vida numa batalha da vida, mas perde a vida perseguida pelos agentes do município. E essa pessoa, logicamente, mesmo que a gente não entendamos nada em matérias de direitos, para as pessoas que estão especializadas nesta área, de facto tem alguma coisa a dizer em volta disso. E eu chamo desde já a presença do Ministério Público, porque é um assunto, de facto, que passou para o domínio público. Emílio Navingo? Sim, desculpe, irmão Navingo. Só para acrescentar, de que os munícipes não têm nenhum contrato social com a Polícia Municipal. Exato. Os munícipes têm um contrato social, é com o doutor Enias Comis, edil da cidade de Maputo. Cabe a ele aparecer neste momento a dar o seu ombro à família e expressar solidariedade com a família, bem como anunciar de que eu, como edil responsável desta cidade, condeno obviamente o que aconteceu e solidarismo com a família. Exato. A ausência deste posicionamento, Emílio, não cortando o seu fio de pensamento, deste posicionamento do presidente do município, qual é a mensagem que está a transmitir?
É uma mensagem que dá a entender que o presidente do município, quando ele está ali em as comícios, não está para servir a população que o votou, mas sim ao seu partido. É só assim que nós podemos perceber. Porque não faz nenhum sentido e é muito caricato, porque diz-se que a senhora ela cai a ser perseguida pela polícia municipal, ok? Onde ela recolheu as coisas que estavam na sua banca, na rua, ela correndo e, sobretudo, ela não se apercebendo, ela cai numa sarjeta que não tinha tampa. Ora, é a responsabilidade do Conselho Municipal colocar tampas em todas as sarjetas, drenos que existem na cidade de Maputo. Não sei se dá a perceber. Exato. Logo, só por esse fato dessa fala do Conselho Municipal, já dá claramente uma responsabilidade ao Conselho Municipal de custear em algum momento, de dar abrigo àquela família lutada. Esse é um ponto. E o segundo aspecto, a necessidade mesmo do presidente do Conselho Municipal, que diga assim, por mais que vá-se na justiça e se prove que, quer dizer, portanto, não existe nenhuma ligação entre a morte dessa mulher e o Conselho Municipal, mas a necessidade moral e ética do Conselho Municipal, por mais que não seja diretamente o próprio presidente do Conselho Municipal, mas alguém que apareça e diga que sim, nós mandamos os nossos pésames, estamos de facto junto com a família, nós sentimos pela morte dessa mulher. Simplesmente isso, a população, a família vai sentir que de facto sim, o Conselho Municipal está próximo daquilo que é a população. Esse é um ponto. E indo exatamente na atitude do comportamento dos polícias municipais, olha, a nossa polícia não são pessoas que vivem no céu ou no paraíso. São nossos irmãos, são nossos vizinhos. E eles estão com fome. O salário que eles ganham não condiz aquilo que são as necessidades básicas de um jovem, sobretudo a maior parte deles que estão ali são jovens. Alguns são licenciados que não tinham o sonho de estar ali, quer dizer, tanto como polícias municipais, mas devido à vida em si que ela está alta, acabam estando naquele lugar como polícias municipais. De quem é a culpa? E sem nenhuma vocação. De quem seria a culpa nessa situação? Claramente que essa é a responsabilidade do nosso Estado, que não consegue oferecer, quer dizer, portanto, condições de modo que haja um emprego condigno à população moçambicana e que cada um, de facto, esteja a trabalhar no local onde foi formado. E a atitude dele justifica? A atitude dele não justifica, mas o que eu quero dizer é que o comportamento da sociedade moçambicana, ela já está corrompida, já está enferrujada. Há necessidade, não sei como é que seria, precisamos de uma nova geração. Exato. Essa não sei se ainda vai a tempo de se moldar. Muito bem. Okay? Entretanto, aí a necessidade, aliás, o que eu dizia é que a polícia municipal vê as coisas que acontecem lá no topo e eles também vendo que existe uma corrupção. Eles também acabam cometendo esse tipo de corrupções, esse tipo de indisciplina, por saber que a nossa justiça ela não pune. É mais ou menos nesse sentido que as coisas acontecem. Muito obrigado. Só em 10 segundos, não é por acaso que a polícia faz a investigação quando há morte. Exato. Nós assistimos, uma pessoa morreu, a polícia está lá para exatamente apurar. Então, nós não temos dúvidas. Esta cidadã morre perseguida pelos agentes da polícia, mesmo se solicitar a autópsia. Eu tenho certeza que a investigação criminal pode, de facto, apurar as causas da morte, a queda ou qualquer uma outra coisa. Então, não há dúvida nenhuma. Exato. É preciso que o município se responsabilize. Muito bem. Esta é o que os nossos panelistas esperam e nós também, como sociedade, gostaríamos de ver este assunto, de alguma forma, esclarecido, porque, de um lado está o Conselho Municipal, do outro lado, temos aí uma cidadã que perde a vida em circunstâncias nas quais ia em busca da própria vida, como dizia aqui o João Massango. Nós vamos agora para o nosso segundo tema que preparamos para esta semana. Na terça-feira, a Assembleia da República votou por generalidade, portanto, um documento que está a ser polêmica, que ao longo da semana esteve na boca dos cidadãos nos diversos círculos de opinião. Estamos a falar aqui deste documento chamado o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar.
É um documento que foi aprovado na generalidade e ao longo desta semana, dia 12, está prevista a sua aprovação na especialidade e nós queremos analisar porque o que é que este documento traz? Traz um conjunto de regalias para aqueles que são os funcionários da Assembleia da República. Um dos vários, portanto, subsídios aqui elencados é o famoso, ou que já está a tornar-se famoso por causa da sua acepção ortográfica e fonética, é o subsídio de atavio. Subsídio de atavio, subsídio de diurnidade. Estes subsídios todos surgem numa altura em que não há, portanto, aqui o debate salário mínimo. Vou assim, Emílio Navingo, não há um debate em relação ao salário mínimo, estão congelados os salários mínimos. A Assembleia da República traz-nos esse debate e aprova. Qual é a mensagem que a Assembleia da República está-nos a trazer? O que é que significam estes subsídios? Mas antes, permita só entrar exatamente na sua resposta. É preciso aqui clarificarmos muito bem, não é? E vamos tirar as águas turvas e trazermos as águas limpas. É preciso percebermos a Assembleia da República, como é que ela funciona. Eu tenho visto que nas redes sociais há muita precipitação da população, do povo moçambicano, mas com toda a razão também, sobretudo porque alguns acabam entendendo que esse subsídio é destinado aos deputados. É preciso dizer que não está destinado aos deputados, não. Esse é um subsídio que está destinado aos agentes e funcionários parlamentares. Aí está. A Assembleia da República, nós temos a concepção pelo senso comum que os que estão lá somente são os deputados, mas não, na Assembleia da República nós temos deputados, temos lá funcionários, são esses que vão se beneficiar desse fundo, e também temos agentes parlamentares que são chamados, ou seja, são contratados pelas bancadas que fazem parte da Assembleia Municipal, e esses agentes também é que vão se beneficiar, quer dizer, portanto, desses subsídios. Esse é um ponto. E agora, o que acontece é que tem se dito que não basta ser a esposa do César, é preciso parecer a esposa do César. Por isso que pecou-se bastante e que estão sendo condenados os parlamentares pela opinião pública devido à forma como foi votado, ok? Para que essa lei entrasse em ação e em que momento, em que contexto da nossa sociedade, aliás, da economia moçambicana, é que encontra-se. Estamos a dizer que desde 2019, 2020, 2021, hoje, não tivemos o aumento do salário mínimo, isso devido aos aspectos que estão relacionados com a Covid-19, que impactaram de uma forma negativa na economia moçambicana. Mas, entretanto, em pouco tempo, o próprio, vamos lá, a Assembleia da República acaba por aprovar leis que dão acesso, que dão regalias aos funcionários que estão naquela casa magna. O que é que nós estamos a dizer com isso aqui? Nós estamos a transmitir uma mensagem à população de que sim, os que estão lá do outro lado na Assembleia Municipal têm o direito a ter uma vida condigna, têm direito a ter subsídios, têm direito a ter uma vida luxuosa, mas a própria população não tem direito a essa vida condigna. Então, aqui é chamado aos parlamentares e, sobretudo, da oposição, a vir esclarecer exatamente a população moçambicana o que fez com que votassem a favor dessa lei, tendo em conta, sobretudo, os partidos da oposição, que a população moçambicana vê a eles como os seus defensores dessas leis que têm sido atropeladas pelo partido no poder, que nós sabemos que é apologista desse regime, quer dizer, portanto, que vem governando esse país desde 1975. Exato. Há necessidade, por isso que eu dizia, é preciso, quer dizer, portanto, que não sejam simplesmente as esposas do César, mas é preciso também aparentar, é preciso que se comportem como tal. A mim não justifica, eu sou da oposição, sim, sou do MDM, mas sinto que há necessidade de nós... E seu partido votou a favor também? Há necessidade que nós, como partidos da oposição, aparecermos ao público, esclarecemos devidamente o que fez com que nós
votássemos a favor. E é preciso percebermos e termos uma explicação muito clara, porque a maior parte da população moçambicana, sobretudo os jovens que têm acesso de uma forma ativa das redes sociais, acabam banalizando isto mais aquilo sobre essas leis, mas é preciso que seja muito bem esclarecido. Ontem eu estava com o deputado Muxanga, ele esclareceu, em algum momento eu sei um bocado lúcido sobre do que se trata sobre essas leis. Mas enquanto essa oposição não aparecer, por mim, quer dizer, portanto, vai continuar esse vendaval. E veja só que não então, nessa explicação já acabou compreendendo que é necessário efetivamente haver esta aprovação. Na explicação que teve do senhor Muxanga, com o qual teve uma conversa, acabou percebendo a necessidade desta aprovação. Aí a resposta posso dar em dois aspectos. Existe em aspecto jurídico, existe no aspecto moral. Exato. Em termos jurídicos, é de lei. Exato. A lei não foi atropelada. Mas em termos da moralidade, o contexto moçambicano não justifica que se aprove essa lei. Exato. Ok? Assim como eu posso dizer que em termos, vamos lá, da discussão do salário mínimo, era de lei que se aumentasse, se discutisse, se aumentasse o salário mínimo. Mas não foi devido ao contexto em que atualmente nós vivemos, da economia moçambicana. E indo nos aspectos morais, a mim não justifica que os partidos da oposição que estão no parlamento, como a Renamo e o MDM, tenham votado a favor, porque por si só essas duas bancadas, elas já são ganhadas pela bancada da Frelimo, porque a bancada da Frelimo tem 184 assentos. Se calhar estavam com medo que se votassem contra os seus agentes lá não pudessem ter acesso ao subsídio. Talvez seja isso, mas eu acredito que não. A justificação, pelo menos que eu apanhei, dos partidos da oposição, onde eu consultei antes de vir cá deste lado, exato, é uma justificação, vamos lá, que em termos da lei faz todo o sentido, não houve nenhuma irregularidade, mas o que existe, faltou aquela responsabilidade social que os partidos da oposição têm, quer dizer, portanto, com a população moçambicana, porque acaba dando uma aparência de que a oposição não está exatamente para defender, não só o próprio partido no poder, não está com interesses de, quer dizer, portanto, dar a entender que está ali para defender os interesses da população moçambicana. Permita-me só dar aqui um pequeno exemplo, um bocado claro, quando trata em termos de morais. Exato. E o presidente Jacinto Nilce, ele não está proibido de tomar uma cerveja na barraca. Exato. Não está proibido. Mas por causa em termos morais, por causa da própria moralidade e a responsabilidade social que ele tem com a população moçambicana, ele não o faz porque sabe que pode receber vários chambocos da opinião pública do povo moçambicano. É por isso que ele comporta-se como tem se comportado até data hoje. Então é preciso também que os partidos que estão na Assembleia da República comportem-se como tal para ganhar mais confiança, quer dizer, portanto, com o povo moçambicano. E isso faz em algum momento com que quando chega aquele momento de votação, a população moçambicana, alguns têm estado na abstinência, não votam, não vão à votação por causa desse tipo de comportamentos. Então eu acho que os deputados que estão na Assembleia da República, os servidores públicos, em algum momento é preciso perceber, é preciso olhar na população moçambicana antes de tomar algumas atitudes. Muito bem. João Massango, vamos aqui mais ou menos algumas coisas que estão aí neste documento. Nós ainda não tivemos aqui o acesso ao documento público. Um dos grandes problemas do nosso país é não se disponibilizar esta matéria. Fiz alguma consulta. O Estatuto do Funcionário Parlamentar no Brasil, em Portugal, em outros países, está disponível em acesso para toda a gente ver. Mas para o nosso caso, eu fui à página da Assembleia da República, tentei perceber se temos aí o documento em termos de proposta. Também não está lá o documento. Portanto, significa que é um documento muito restrito, mas que vai ser custeado pelo bolso do cidadão. É uma questão um pouco complicada. Mas vamos aqui a alguns subsídios. Fala-se do subsídio do tal subsídio de atavio, que diz que é para o trabalho em ambiente solene e protocolar. Ora, a percepção que eu tenho do ambiente solene e protocolar, quando faço a investigação disto, é de que nos eventos solenes e protocolares, o exemplo da presença do Presidente da República em dezembro costuma estar lá a falar do Estado-Geral da Nação, que é um evento solene e que representa medidas protocolares. Estamos a dizer que todas as pessoas que estão dentro daquela sala e são funcionários da ação, só por estarem naquele local, têm o direito de subsídio de atavio. Quer dizer, qual é
a moralidade neste momento de podermos dar subsídios com estes nomes, neste ambiente? Mausse, a Assembleia da República é o órgão de soberania. Os tribunais são órgãos de soberania. Os ministérios fazem parte dos órgãos de soberania. Não é? Os que estão dentro do governo, que é o órgão de soberania. Tem uma questão que já vem emanado na Constituição da República de que a soberania reside no povo. Não é? Está mais que claro. Este debate é preocupante. Eu estava atento aqui a acompanhar o meu colega, em que ele levantava as coisas em dois aspectos. Primeiro, o aspecto jurídico, onde a gente olhamos a questão da legalidade, e o segundo é o aspecto moral, a questão da moralização. E nós voltamos para trás. A soberania reside no povo. Quem está a fazer barulho é o povo. Quem está a fazer barulho é este povo que colocou aqueles deputados ali. E é preciso a gente recordar uma coisa bastante interessante neste país aqui, que eu não estou contra, porque das informações que eu pude obter das bancadas parlamentares, diziam a questão tardia da aprovação exatamente deste dispositivo para os funcionários. Mas a questão que eu quero trazer para o povo, a Assembleia da República, os tribunais, a Presidência da República e outros que fazem parte dos órgãos, o Conselho Constitucional, dos órgãos de soberania, são estes funcionários do Estado ou não? Aqui está a pergunta. São esses funcionários do Estado ou não? Por quê? No nosso país nós temos, por exemplo, o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado e agentes do Estado. Depois temos a Lei do Trabalho. Se a gente recuar para o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, que é a lei que eu tenho aqui, a Lei 10/2017, de 1 de agosto, ela traz consigo bastante coisa, aquilo que está de facto a levantar o debate nacional. Por que os deputados, os 250 deputados da Assembleia da República, numa situação ímpar como esta que o país de facto está a viver, primeiro da pandemia, segundo dos salários que são baixos em quase todos os níveis, não sentasse para discutir, se calhar voltar a levantar a questão do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, dos seus agentes, não é? E olhando os subsectores que existem, neste caso a Assembleia da República, e olhar de, bom, nós de facto vivemos em situações descritas ou discretas, assim posso dizer, que esses indivíduos todos precisamos, nós como Estado, de fazer alguma coisa. A questão do povo, a questão que é levantada, mesmo por mim, qualquer deputado que aparece vai, de facto, tentando trazer este assunto, levantando o assunto na situação como ele vê. Mas nós temos que olhar o povo. Eu estou do lado do povo exatamente neste preciso momento aqui, num país que desde 2018 não se discute a questão do salário mínimo. Não estará ao lado do povo porque o seu partido não está lá na Assembleia. Não é isso. E é uma questão que eu, de facto, aqui posso trazer. Vamos falar desse subsídio de atavio, que é exclusivo simplesmente em eventos solenes. Meu irmão, até que certo ponto, numa sociedade como nossa, porque Moçambique, e eu digo isso com propriedade, hoje em dia, se tu vai, por exemplo, ao setor público, diferente daquilo que nós vimos em 1997 com a reforma do setor público, etc, etc, todos os funcionários estão uniformizados, estão bonitos, estão lindos. Não é? Significa que o Estado assumiu a responsabilidade no sentido de equipar os seus agentes.
será que não existe aquelas instituições que o Estado poderia contratar, por exemplo, para esses agentes? Olha lá, nos eventos solenes, você vai lá mandar fazer, digamos, vestiários deste ou daquela natureza que só se servirão exclusivamente para eventos solenes. Eu acho que o Estado tem, de facto, esta capacidade. Criar um dispositivo na lei é de facto bastante preocupante. E demais outras leis, demais outros artigos que nós de facto assistimos nós não podemos comparar Portugal, que tem de facto o mesmo estatuto. Esse estatuto vem de muito longe. Significa que vem desde os primórdios da democracia deles, em Brasília, nos Estados Unidos da América. Nós temos que olhar as coisas no nosso contexto contemporâneo e dizermos, sim senhor, vale a pena. Porque quando a gente discute a questão das regalias, e isso acontece numa altura em que um deputado da Assembleia da República, chamado Venâncio Mondlane, levantava essas questões na apresentação do governo, como é que um técnico tributário recebe muito mais do que um professor catedrático, não é? Por causa, quer dizer, a questão da disparidade dos salários dentro do aparelho do Estado. Então, é bastante preocupante. Então, são regimes... Massango, estamos a falar aqui, há alguma parte da opinião pública tem medo de que haja, portanto, proliferação desta situação de regime especial das instituições. Temos os CFM, que são uma empresa pública, tem um regime próprio, tem salários chorudos. Temos o INSS, que é uma empresa pública, tem regime próprio, tem salários chorudos. Temos a Eletricidade de Moçambique, tem regime próprio, tem salários chorudos. Temos a Autoridade Tributária, tem regime próprio. Todos esses são funcionários, são empresas públicas, mas têm salários 2, 10, até 10 vezes mais do que aqueles que ganham, se calhar, alguns funcionários. Está-se a proliferar esta situação. Estamos numa situação, ainda vou aí, de que os funcionários, o Estado moçambicano viabiliza um orçamento para os partidos políticos. E o Estado, a partir de agora, os partidos políticos que eram pagos, estes agentes, por exemplo, do MDM, da RENAM, da Frelimo, eram pagos pelo dinheiro que os próprios partidos, que o Estado canaliza aos partidos. Sim. Mas agora é o cidadão moçambicano, para além dos partidos receberem o valor normal que eles têm direito do Estado, o cidadão vai ter que pagar ainda os funcionários dos partidos. Meu irmão, eu estou aqui com Gilberto, é da RENAM. Ele vai defender os interesses do partido. Tenho aqui o Navinho, que é do MDM, defende os interesses do partido. Mas nós temos que parar, olhar. E se a gente olharmos esse assunto de forma consciente, de forma moral, eu acredito que eles podem analisar este assunto de forma moral. Nós vamos encontrar que o tempo, de facto, não era exatamente este em que poderíamos sentar. Estás a ver do jeito como que o assunto é dito, é trazido à opinião pública, quando chega nos ouvidos de quem é detentor dos impostos para alimentar estes senhores na Assembleia da República, aquelas pessoas que são descontadas e elas têm... O que é que nós estamos a discutir logo na primeira parte? Estamos a discutir daquela senhora que morreu perseguida pela polícia municipal. É aquela senhora que tira aqueles impostos para pagar o Estado, não é? Para pagar os deputados e, por sua vez, não encontra de facto a resposta. E eu não quero aqui trazer a questão que ela tem que ser analisada no contexto de que Massango está contra esses subsídios. Não estou contra. A coisa tem que ser bem entendida. Eu não estou contra esses subsídios, mas o Estado é Estado. Nós temos o Estatuto, repito, o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, não é? Porque nós não podemos colocar os indivíduos que trabalham na Assembleia da República como apenas funcionários do Estado. Funcionários que trabalham na presença da República como funcionários do Estado, funcionários que trabalham nos tribunais, no Conselho... Não. Nós estamos a falar da função pública, estamos a falar de agentes que servem, de facto, o Estado. Então, a situação da aprovação deste dispositivo, por outro lado, aquilo que diz a opinião pública, abriu a legalidade de roubo, não é a legalidade, um roubo legal à opinião pública, e a razão pela qual ninguém que é questionada, mesmo cá entre os partidos que estão de facto representados ao nível da Assembleia da República,
Quando a gente traz as coisas ao relento, começa-se de facto a preocupar a todos. Agora, cabe, neste preciso momento aqui, eu quero trazer este assunto, porque eu vi uma notícia em que o Presidente da República estava gastado, digamos, com esta onda do gasto do dinheiro do Estado em vários sítios. Cabe a ele promulgar a lei. Se o Presidente da República promulgar, significa que é cúmplice aos deputados do Partido Frelimo, da Renamo e do MDM. Se o Presidente da República promulgar esta lei, que foi aprovada, significa que ele é cúmplice, está de facto a favor. E por outro lado, nós vimos o documento passado pelo Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças vai gastar anualmente uma média de 104 milhões de meticais. Quer dizer, tudo é feito pelos ministros das Finanças. Nas dívidas ocultas foi o ministro das Finanças. Neste roubo que nós estamos a assistir aos concidadãos, é o ministro das Finanças. Então, de uma forma geral, o tempo de facto não era das melhores, não era oportuno. E eu acredito que aqueles funcionários precisam de ter o melhor salário, precisam de ter as melhores regalias, mas é preciso a gente pegarmos aqui uma balança em que a gente olhamos os funcionários abrangidos pelo o Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado e Agentes Parlamentares, e o Estado moçambicano, através do deputado da Assembleia da República, dizer, olha, nós temos, para evitar esta questão que o Evaristo disse, esta questão da disparidade de funcionários que trabalham, por exemplo, nos caminhos de ferro, nas TDMs, na autoridade tributária, contendo salários churrudos, mas temos aquele povo que de facto necessita, mesmo na função pública com salário bastante básico. Então, obrigado. De uma forma geral, eu devo dizer o seguinte, os deputados aprovaram de forma consciente, mas é preciso eles pensarem que é quem faz a fiscalização cá fora. Eles não fiscalizam o povo fiscaliza as ações dos deputados, razão pela qual há de facto esta contradição de que os deputados reforçaram as medidas. Reforçaram por quê? Reforçaram porque o povo não tem nada. Eu tenho certeza que se o povo fosse bem tratado pelos mesmos deputados, pelo governo, que eu nem digo, porque ninguém sabe quanto que ganha um ministro, quanto que ganha um governador, quanto que ganha um administrador, esta dualidade de um governo eleito numa província, depois temos outro governo que funciona a reboque, que são os secretários de Estado. Tudo isto aqui visa exatamente dilapidar o erário público. Exato. E é esse povo que de facto está a chorar. Obrigado. Muito obrigado, João Massango, por uma questão de economia de tempo. Vou seguir aqui com o João Massango, com o Gilberto Chirinza. Na verdade, o ministro da Economia e Finanças, o senhor Adriano Maliani, já tinha emitido no dia 4, parece-me, de maio, um parecer. Ele, na verdade, emitiu um parecer orçamental, de cabimentação orçamental, e disse que, olha, este projeto de subsídio na Assembleia da República vai custar 103, quase 104 milhões de meticais ao erário público. Ele não deu nenhuma espécie de juízo de valor, não disse se era bom, se era correto ou não. Simplesmente ele deu a informação jurídica e disse que, olha, são 104 milhões de meticais. Chirinza, são mais 104 milhões de meticais caso o projeto seja aprovado, que vão sair do erário público. Os cidadãos vão aguentar este peso? Não e nunca. Porque com este governo não há nenhum horizonte que vislumbra para os moçambicanos, em particular para os trabalhadores, funcionários e agentes do Estado. Certo. Eu quero solidarizar-me com as posições dos meus colegas João Massango e o Emílio Navico. Emílio Navico. Porque por lei, sim. Mas temos esta parte humana. Sabe, eu estou sempre a repetir isto, parece brincadeira, parece que estou aqui para queimar tempo. Mas o governo moçambicano, seja o governo central, seja o governo das autarquias, são desumanos. Há bocado estiveste a falar de salário mínimo que não se discute em 2018. Mas os preços continuam a crescer sob o olhar pávido do INAI, do Ministério do Comércio, do Ministério do Trabalho. Nada dizem acerca disso. O único preço que está estabelecido ao nível nacional é da Coca-Cola.
Quanto é que está a Coca-Cola a propósito? Passa aqui a publicidade. Está a 18, 20 meticais máximo. Esse nunca subiu. Não, nunca subiu. Mas no dia em que alguém deste governo tornar-se sócio desta companhia, verás. Porque o interesse é só encher os seus bolsos. Está a querer Não se dizer justifica. que as empresas que não estão a subir os preços, que têm estado a subir os preços, pertencem a algumas pessoas do... Sim, da elite. Do governo da Frelimo. Então Não, sobem do os governo preços de para Moçambique. poder retirar cada vez mais o dinheiro do Oh, bolso da cidadão. sim, sim. E a empresa que estava a Nós falar somos aqui... a fonte de enriquecimento da elite deste governo. Mas Se por não, este caso veja- deste documento, Xirinza, o partido, tanto Renamo, também subscreveu, votou. Ou está à espera de fazer algumas mexidas na discussão da especialidade? Atenção, votou na generalidade. Certo, E não votou o documento. Votou o estatuto. certo. Porque temos que falar de forma limpa para que o telespectador lá em casa entenda. Porque até tem andado aí, como disse o Navi, nas redes sociais de que para os deputados foram aumentados algumas regalias, não. Coitadinhos, ainda tem poucas. Não regalias. podemos dizer coitadinhos, porque já houve a polêmica dos Mercedes. Ok. E a polêmica dos seus salários. Além dos salários, os deputados da Assembleia da República têm várias Várias regalias, várias vários subsídios. regalias. Subsídio do círculo eleitoral, subsídio de representação, subsídio de comunicação, subsídio não sei de quê. Eles também terão E você, só não é tem claro outra que isto é vida. uma privada. Está aí na miséria com teus 5 ou 4 mil. Não digo se a bem. ideia for revelar o meu salário, não vou fazer aqui. Mas Gilberto, eu sei que ao nível do debate que tem acontecido na Assembleia da República, os senhores Navingo e João Massango estão a falar relativamente do lado moral da situação, não é o momento oportuno de se fazer este debate. Ainda há uma esperança de se alterar, de se discutir, porque vamos só ver os subsídios que foram acrescentados. Subsídio de atavio, há o subsídio de férias para os agentes, principalmente parlamentares, subsídio de alimentação, subsídio de diuturnidade, protocolar e cesta básica. Quer dizer, estes subsídios, a nomenclatura desses subsídios não pode ser também um elemento que cria aqui uma indignação popular, porque a cesta básica, um estudo feito diz que para uma cesta básica aceitável seriam 10 mil meticais e 400 para um funcionário público. Mas, neste momento, o salário mínimo nem chega a 7 mil. E fala-se de alguém que vai ter um subsídio de cesta básica simplesmente para representar interesses de um partido. E esse dinheiro vai sair do bolso deste cidadão que recebe 7 mil meticais. É por isso que levantava-se este assunto por meus colegas. O aspecto moral. Todos os funcionários têm dado gás, têm batalhado, têm trabalhado bastante. O porquê? Só porque é órgão de soberania. Então nós, os moçambicanos, nós, os pacatos contribuintes deste Moçambique, estamos mal. Daí também que o PIB em Moçambique, o PIB moçambicano, nunca cresce. Por quanto mais tenta crescer, A também balança fica sobrecarregada de subsídios. subsídios. E Produz-se, veja só, mas gasta-se muito. e veja só. Sabes de que os municípios estão divididos em categorias? Certo. E que agora foi eliminada a categoria D e subiu-se. Ok. Mas há municípios, como por exemplo de Guru, onde que o membro recebe 6.400 Da Assembleia Municipal. da Assembleia Municipal. Agora já imaginou quanto é que o agente, não é, do município, o funcionário, vai receber? Exato. Então, há estas contradições. Muito bem. Obrigado, portanto, Gilberto Xirinza. Vamos agora a um breve intervalo, porque temos ainda 2 assuntos para tratar nesta noite de domingo e esperamos voltar já para compreendermos aqui, falarmos aqui, portanto, do
de dois assuntos políticos, nomeadamente os 3 anos sem a presença física de Afonso Dhlakama, antigo presidente da RENAMO, bem como a sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que foi marcada para o mês de maio, final deste mês de maio, e voltaremos já e não saia daí. Muito bem, estamos de volta para a nossa segunda parte, onde vamos debater 2 temas. E o primeiro tema tem a ver com a passagem do 3º ano de desaparecimento físico de Afonso Dhlakama, antigo presidente da RENAMO e uma das figuras que esteve por detrás do processo de democratização do país, uma figura controversa, boa para uns, má para os outros, mas que de forma indelével marcou de alguma forma a democracia de Moçambique. Eu vou começar aqui para quem efetivamente diz mais respeito a este assunto, que é o nosso prezado colega aqui do painel, o Gilberto Chirinza. Estão 3 anos sem Dhlakama, a RENAMO. Como é que se aguenta ao longo desses 3 anos? Será que os ideais da RENAMO, de Dhlakama, estão a ser respeitados? Antes disso, dizer de que estes 3 anos foram 3 anos de muitos desafios. Como sabeis que depois da perda física do saudoso presidente Afonso Dhlakama, a RENAMO foi forçado a apressar-se com a realização do 6º Congresso. Teve a sua reunião da Comissão Política Nacional, em que foi definido de que esta Comissão Política tem que organizar condições para a realização do Conselho Nacional, e do Conselho Nacional partimos para o Congresso realizado na Serra de Gorongosa. Exato. Que culminou com a eleição de Sua Excelência General Ossuf Momad, com uma maioria estrondosa e significativa. E daí apareceram vários obstáculos, que são obstáculos que eu digo serem normais nas sociedades africanas. Quando morre um pai, os filhos ficam a gladiarem-se. Pelo poder. Pelo poder, pela herança. Não se esqueça de que o presidente Dhlakama deixou uma das maiores heranças deste país. Ele era um carismático e foi durante muito tempo, depois da morte do presidente André Matado Matsangaíza, ele assumiu ainda muito jovem os destinos deste partido chamado a RENAMO, que só por si o rótulo RENAMO é uma grande herança. Ok. Então, houve isso e até hoje o presidente, o general Ossuf Momad, tem estado a conduzir este partido da melhor forma e com muito sucesso. E com muito sucesso. E tem feito de tudo. Considera sucesso uma situação em que ainda existem alguns blocos internos de contestação, como a junta militar, não afetam este sucesso da liderança? Quando fala de blocos, parece estar a falar dois, três, meia dúzia de blocos. Exato. Existe um só bloco que também está a desaparecer. Ok. Está a desaparecer. Acha que a junta Porque militar, o tem-se assunto vai desaparecer? Vai desaparecer. O presidente, o general Ossuf, tem feito de tudo para puxar o Mariano Nhongo à razão. Daí que os que tinham se aliado a ele estão a ser desmobilizados no âmbito do TDR. E chegará um momento
em que ele vai ter que também se entregar, ou suicidar-se, ou ser morto pelos agentes das Forças de Defesa e Segurança. Ok. Então, para dizer isso. E também dizer de que esses 3 anos, que o lema foi 3 de maio, recordando o presidente Afonso Dhlakama, o pai da democracia. Queira ou não queiras, a verdade é essa. A única verdade que existe até neste momento em Moçambique é que o saudoso presidente Dhlakama é o pai da democracia. Aqui não havemos de entrar de aconteceu isto, aconteceu... Todos, mesmo a sociedade juvenil moçambicana, tem conhecimento disso. Então espera que um dia o Estado reconheça-o como tal. Vai ter que o reconhecer no dia em que conseguirmos despartidarizar o Estado completamente. Porque hoje em dia, o próprio governo da Frelimo confunde o Estado com o partido. O partido com o governo. Então, no dia que acontecer isso, vai-se... E por outra, dizer de que, como eu vinha dizendo, teve vários momentos esses 3 anos. Um dos momentos foi o lançamento da Semana Afonso Dhlakama, recordando Afonso Dhlakama, que aconteceu na cidade da Beira no dia 1 de maio, não é? E no dia 3 aconteceu a cerimônia propriamente dita em Mangundi, terra natal do saudoso presidente Afonso Dhlakama. Houve uma agenda, houve um programa traçado e que foi cumprido na íntegra e com sucesso. O presidente, o general Yusuf Mamadi, teve um encontro com o Regulo Mangundi, que é o pai do saudoso Afonso Dhlakama, presidente Afonso Dhlakama. Foi-se ao cemitério, onde que deu-se procedimento, o ritual para esse tipo de... respeitando a cultura e a tradição da tribo Ndau. Exato. E um outro momento não menos importante, mas que foi muito mesmo, foi o momento em que o general, o presidente, o Yusuf Mamadi, procedeu à oferta de um meio de transporte, isso quer dizer, um carro fogo, ao Regulo Mangundi, para que ele possa circular à vontade dentro do seu regulado e fora do regulado. Então, foi um evento que demonstra que a Renamo está bem de saúde. Está bem de saúde. A Renamo nunca esteve má de saúde. Quem esteve má de saúde são os órgãos de comunicação social, que tentavam interpretar de uma maneira que não é essa que a Renamo estava a ultrapassar. Mas quando alguém aparece a contestar a liderança e pertencendo ao partido... Evaristo, já és pai. Não é... Evaristo, já és pai. Sou pai. Se o seu filho sai, começa a mandar palavras obscenas contra si, você como pai, então a sua família Maús está mal. É o que queres transmitir. Quando eu não consegui resolver os assuntos com ele e os assuntos chegaram aos órgãos de comunicação social, realmente quem está com problemas pode ser O problema é que os órgãos sociais sempre estão à procura de coisas más. Exato. E pegam essas coisas más e montam da sua maneira. Exato. Muito bem, muito obrigado, Chirinza. O caro Massango, a Renamo é um partido, é uma força sobre a qual não podemos deixar de observar o seu peso na política moçambicana. Qual é a sua opinião em relação a Renamo, Dhlakama, pós-Dhlakama e a situação da solução dos problemas internos do movimento, que o meu amigo aqui, Gilberto, diz que não existe, não chegaram a existir, mas que, de verdade, não houve depois do Congresso algumas alas que criaram-se. E como é que tem sido esta situação? Olhando também para as declarações de Fernando Mazanga. Fernando Mazanga foi entrevistado e dizia que ninguém pode imitar Dhlakama e que o Yusuf Mamadi deve reinventar-se. Que mensagem Fernando Mazanga pode querer trazer com isto?
Olha, é o seguinte, é interessante, porque são várias questões que o Evaristo coloca-me e precisa de uma resposta que, na verdade, eu poderei dar em volta deste debate que nós estamos aqui a trazer. A primeira questão, são 7 no total, a primeira questão é esta questão do contexto, do conceito da heroicidade. Certo. Muitas das vezes, no nosso sistema político, o herói sai do decreto. Não é? O herói sai do decreto, morre, reúne, depois dizem que o fulano X é herói nacional. Significa que é o decreto que produz a questão da heroicidade. O segundo aspecto, no mesmo contexto, é herói no contexto popular, do povo, em que as pessoas não precisam de um decreto para dizer que este indivíduo é herói, mas os atos por si feitos traduzem esta questão da heroicidade. É lógico. Então, há heróis do povo, há heróis do decreto que não são heróis do povo. Sim. E há heróis do povo que não são heróis do decreto. Há heróis de decretos que não são heróis do povo. E há heróis do povo que não saem do decreto. E isso tem que vir claro. Exato. Irmãos, heróis do povo que não são heróis, que saem do decreto. E há herói do povo que não sai do decreto, mas que sai do povo. É a semelhança daquilo que nós estamos, de facto, a notar ao longo... Dhlakama seria herói de quê? Olha, é herói do povo, é lógico. Ninguém, de facto, pode descorar. E eu tenho certeza que o próprio governo de Moçambique, a Frelimo sabe. Olha, eu estava a assistir na semana do lançamento, da semana do Dhlakama, uma das figuras que escreveu muito do líder da Renamo é o Thomas Hausen, aquele sul-africano. Não é? Numa das visitas que ele faz para Gorongosa, o presidente de Dhlakama estava numa campanha eleitoral e ele, de facto, quando chega lá, o presidente olha para ele em vida, depois manda chamar naquele carro e o próprio Thomas Hausen diz, olha, este é que é o verdadeiro herói. Nessa altura, disse o seguinte, que este indivíduo abraçou a causa quando tinha 37 anos. Eu estava a fazer a comparação da vida, do exercício da vida do presidente da Câmara na política moçambicana, não é? Desde 1979, quando assume a liderança, os acordos gerais de paz e outros processos democráticos que, de facto, nós vivemos numa situação em que o país vinha do sistema do regime monopartidário, do partido único, e que o nosso país viveu este paradigma do multipartidarismo exatamente trazido por este indivíduo. Certo. Agora, há uma questão aqui que eu gosto muito do Mausi e que muitas das vezes costuma trazer ao meu colega, é estas querelas internas. As querelas internas, algumas são provocadas pela comunicação social porque faz parte da noticiabilidade. É notícia. Exato. Não é? Nós precisamos de trazer a notícia. Eu paro, nos últimos 3 anos, olho a Renamo, independentemente deste complô junta militar, mas ao nível interno, sinto que é uma coesão dos membros da Renamo com a liderança. Sinto isso, que há esta coesão. Porque, independentemente de ter aparecido o irmão do próprio falecido líder o Elias Dhlakama, que tentou ser controvérsia, a liderança atual, porque foi de facto o candidato derrotado de forma estrondosa, como disse o meu colega Shirinda aqui. Mas precisa dizer estrondoso, foi derrotado? Não, é para estar claro o poderio. Se falarmos assim, até parece que foi diferença de 5, 10 votos. Não, foram ok. Foram muitos votos. Foram centenas, 4 centenas. Exato. Então a diferença do Partido Frelimo costuma dizer retumbante, vocês é estrondoso.
Não, mas aquele são resultados de roubo. Estamos a falar de resultados reais. Está sendo uma provocação. Agora vamos Olha, a questão estrondosa e retumbante, se a gente olharmos no contexto gramatical, é a mesma coisa. Não é? Ganhamos de forma retumbante. A Renamo ganha de forma estrondosa. É interessante. Mas eu devo dizer o seguinte, são 13 anos do desaparecimento físico de uma figura que de facto deixou um legado bastante grande. Olha, quando a gente fala dos 3 anos de Dhlakama, me faz recordar também, porque está aqui o Navingo que representa o MDM. O David Simango também foi herói. Eu digo, quer dizer, consigo elencar essas pessoas que deram um pouco de si pelos moçambicanos. E essas pessoas, dificilmente o povo de facto poderá lhes esquecer. Quer dizer, quem não faz não é recordado, mas quem faz é recordado. É a semelhança do que de facto nós estamos a acompanhar. E eu quero parabenizar esse evento. Estava a acompanhar nos órgãos sociais de como é que foi e também esta singela homenagem bastante grande à oferta de uma viatura ao pai do Afonso Dhlakama, um velhote que na minha ótica de facto precisava. Exato. Não é? Precisava, se o filho ou os filhos não conseguiram fazer, então significa que de facto foi uma homenagem. A semelhança daquilo que nós assistimos em Angola, passando tantos anos da morte, da transladação, da exumação ou inumação da ossada de Savimbi para onde de facto está agora. Então é preciso a gente olharmos esta trajetória toda. Mariano Nhongo pode de facto ser um empecilho, mas não vai apagar com muita, independentemente daqui existir algumas pessoas que se interessam por ele, mas nós temos que olhar essa trajetória levada nos últimos 34 anos pelo líder da Renamo, que de facto foi um trabalho bastante grande. Obrigado. Muito obrigado. Emílio Navigo, vou assim, eu sei que o MDM, a Renamo, no campo eleitoral são adversários, mas na opinião social estando na oposição, têm uma certa responsabilidade de contrapeso para o partido Frelimo. Qual é a sua opinião em relação à situação interna, embora não tenha muitos dados porque é interna, mas daquilo que nos é reservado a ver, comparando ao MDM a gestão? Eu costumo dizer a comparação da gestão da morte do Dhlakama, o MDM vai realizar dentro de dias o seu congresso também, e também estão a fazer uma certa gestão. Qual é a sua opinião em relação à gestão da morte dos líderes políticos? São 3 anos depois, o que é que se vê da Renamo, o que é que esperava ter a ver? Antes, permita só corrigir, dizer que o MDM não vai fazer coisa o Congresso. O Conselho Nacional, pouco, neste que caso. vai ser sim o Conselho Nacional. Que vai convocar o Congresso. Exatamente. Exato. Depois do Conselho Nacional, no Conselho Nacional é que vai se ditar, é que vai se decidir as datas do Congresso. Bom, aqui me fazes uma questão sobre a reflexão, não é? Sobre a morte de Afonso Dhlakama. E nas ciências políticas tem-se dito que existe 2 tipos de análise. Existe uma análise política, existe outra que é a análise política partidária. Vou muito mais sobre se é herói ou não a dignidade dos feitos do Afonso Dhlakama, que o povo moçambicano, sobretudo a juventude, tem uma certa simpatia com os feitos e o legado desse grande líder que todos nós reconhecemos como tal. Permita-me só fazer um contexto da própria vida do Afonso Dhlakama. É o seguinte, Afonso Dhlakama, ele tem, é preciso dividirmos a vida dele, os feitos dele, o legado dele em 2 partes. E dessas 2 partes, na primeira parte vai mais ou menos, quer dizer, portanto, depois dos acordos geral de paz, que são assinados e que mais ou menos onde começa já uma luta civil pela democracia. Mas antes disso é preciso perceber que o nome e o legado de Afonso Dhlakama fala de 1992, recuando até 1975, quando ele começa com a sua vida, com a sua militância na política, não é? E é algo que é contestável.
é contestável. Isso fazendo uma análise imparcial. Eu Contestável também em que elementos? sobre a heroicidade dele, ok? Porque quando nós olhamos para aquilo que é o conceito, a definição, os requisitos que devem vir para um herói nacional, é preciso que seja alguém que tenha ideologias e efeitos onde toda a população ao nível nacional concorda que sim, este sim, fez um legado, fez um bem para todo o povo moçambicano. Eu vou dar um exemplo inquestionável da Lourdes Mutola. A Lourdes Mutola, os seus feitos são inquestionáveis, ok? Vou dar um exemplo do Eduardo Chivambo Mondlane, são inquestionáveis. Mas quando nós formos a pegar os feitos e o legado de Samora Machel, aí já se questiona. Por causa da forma onde ele governa, sobretudo haviam tribunais populares, onde haviam execuções sem direito, quer dizer, portanto, que alguém se defenda. Por isso eu digo, em algum momento aí é questionável. O mesmo acontece com os feitos de Afonso Dhlakama. Se formos a ver, Afonso Dhlakama disse que até a assinatura dos Acordos Geral de Paz, mais de 1 milhão de pessoas morreram devido à guerra. Essa guerra, estamos a dizer, ela tinha 2 atores. De um lado pelas forças do governo da Frelimo e do outro lado tinham as forças, quer dizer, portanto, da resistência nacional, que é a Renamo, nesse caso. Então, aí é onde se questiona. Outro aspecto é que se nós formos a fazer uma auscultação ao nível nacional, em algum momento na Zona Centro e um bocado da Zona Norte, eu quero acreditar que o Afonso Dhlakama ele pode ganhar muita simpatia. Okay? Podem votar a favor sobre esse nome, esse legado do Afonso Dhlakama. Mas quando nós vamos na Zona Sul, por acaso, em Gaza, em Nhembane e Sul, onde a população sofreu muito por causa, quer dizer, portanto, desta guerra, não digo somente foi algo feito pelos homens da Renamo, mas ambas partes, seja a Renamo, seja o governo da Frelimo, é algo questionável. Essa tendência, Emílio Navingo, de pró, contra, também parece-me que acaba atuando do ponto de vista também do Partido Frelimo. Quando olharmos o mapa do voto, a tendência na Zona Sul é mais pró-frelimista, Norte pró-Renamo, pró-MDM. Isto é justificado por quê? É possível justificar para a Renamo, para a Frelimo, por exemplo? Como é que podemos olhar esta negação, muitas das vezes, as derrotas que se têm sofrido, principalmente nos municípios? É que é o seguinte, nós vamos ver que, se nós formos olhar na história de Moçambique, sobretudo quando fomos na Guerra Civil, a Frelimo tinha muito mais simpatia cada este lado no Sul, por causa dos seus líderes. Quem estavam na liderança da Frelimo? Estamos a falar de Samora Machel, estamos a falar de João Quixissá, ok? Que tinham essa identidade, são pessoas que a sua origem, o seu nascimento é cada este lado no Sul, Gaza, Maputo, por aí em diante. Os homens que estavam na liderança dessa própria guerra. Mas, de um lado, nós temos na Zona Centro, onde nós encontramos o André Matsangaíssa, que ele é da Zona Centro, concretamente na província de Sofala. Exato. Nós temos o Afonso Dhlakama, que ele vinha daí. Nós temos o Rio Simango, que foi o pai de Davis Simango. Também ele lutava por essa igualdade, mas ele nasceu aonde? Ele é da Zona Centro. Exato. Então, existe um pouco dessa divisão que não pode se negar em termos de etnias, em termos de próprio tribalismo, quer dizer, portanto, é algo Exato. que existe. Mas em termos consensuais, nacional. Quando faz uma análise, só para terminar mesmo, como é que considera ou analisa a figura de Dhlakama? Olhando na figura de Dhlakama, o que eu posso dizer é o seguinte: Afonso Dhlakama, ele agranja muita simpatia, sobretudo na faixa etária da juventude. Mas os mais idosos, fala exatamente cá deste lado da Zona Sul, se for olhar os mais idosos que têm por aí 50, 60, 70 anos, é muito difícil por causa da sua mente que ainda vê o passado, aquele passado histórico, quer dizer, portanto, que ainda está gravado nas suas mentes. Exato. Mas atualmente, se nós olharmos para a atualidade, olha, o Afonso Dhlakama, muita gente começou a se aperceber daquilo que é a sua ideologia, aquilo que ele defendia. Mais ou menos a partir de 2012, 2013, quando começou esse conflito, onde ele abandonou a sua vida luxuosa, foi ficar na Serra de Gorongosa, nas matas de Gorongosa, mesmo ele sabendo que tinha todas as condições de luxo para ele viver cá deste lado. Então é aí onde muita gente começou a despertar e conseguiu se aperceber que não. Este homem, de fato, o que ele está a defender não tem nada a ver com aspectos materiais, mas sim com o legado, com o bem que ele precisa para a população
população moçambicana, e isto é o que faz com que, em algum momento, haja um bocado de conflitos quando trata-se desse novo, quer dizer, portanto, o presidente do Muito obrigado, Issoufou Mahamat. Emílio Navingo. Nós realmente estamos com muito pouco tempo mesmo. Teremos que, eu quero ser sincero convosco, eu vou vos dar 30 segundos. Eu sei que queriam levantar alguma coisa, uma sangue aí, o Gilberto, se não puder, 30 segundos mesmo. Olha, E já estou a contar. 4 de outubro de 1992 é dia da paz e reconciliação. O termo reconciliação não veio por acaso. Veio para desmistificar a mente dos moçambicanos na convivência e a reconciliação. É a razão pela qual que existe. Muitas das vezes, quando a gente faz análise desta natureza, às vezes ficamos infelizes. Porque nós pensamos que, pronto, pelo facto do país ter existido a guerra civil durante os 16 anos, os tempos pararam. Não, as coisas não pararam. Houve, de facto, é preciso a gente enaltecer a obra da democracia que, de facto, nós temos. E eu queria trazer isto aqui à opinião pública e respeitar as opiniões. Eu preciso de respeitar a opinião do Navingo, preciso de respeitar a opinião do Gilberto, mas nós temos que viver e recordar, Moçambique, o conceito da reconciliação nacional, porque ela trouxe-nos, de facto, esta... Eu parto do princípio, só para terminar, se você levanta essas questões hoje, até você fica ridículo, de que houve assassinatos, sei lá, este tempo passou. Moçambique está a gerir agora outros tempos, ou outros contextos da nossa própria democracia. Então, o tema de hoje era, de facto, a gente enaltecer os 3 anos da morte de Dhlakama. Não aquela analogia dos acontecimentos, porque mesmo os portugueses, a Frelimo lutou, venceu isto em 1974, através da luta armada de libertação nacional. Mas sabe o que diziam os portugueses? Chamavam de terroristas. Só se aperceberam depois que, afinal de contas, esses não eram terroristas. Não há nenhuma democracia sem sangue. Ou não há revolução sem sangue. Muito bem, espero que esse sangue realmente fique nas guerras, porque nós aqui, o nosso debate é para respeitar a pluralidade e queremos agradecer a sua presença, prezado telespectador e internauta que está a acompanhar-nos nesta noite, desejando que tenham uma ótima semana e nós voltamos cá. Não debatemos, portanto, o tema do Comitê Central, acreditamos que dentro deste mês vamos debater, porque ainda vai acontecer nos finais do mês de maio, do Partido Frelimo neste caso. É um prazer imenso estar contigo, fique bem e bom início de semana laboral.